Bom dia, primeira série. Vamos para a nossa aula de física de hoje, primeira aula de física da semana, e hoje vamos iniciar o conteúdo de força de atrito. Esse conteúdo está na página 34 da apostila de vocês, tá? Então, antes de iniciarmos os slides sobre o conteúdo, quero mostrar uma situação aqui para vocês. Imaginem aqui, ó, eu tenho uma superfície aqui que é a minha apostila, tá? E eu peguei uma borracha, tá? Uma borracha comum, branca, e coloquei aqui em cima da minha apostila. Então, a respeito das forças que nós já estudamos, né? Se eu perguntasse para vocês, que forças que estão agindo nessa borracha aqui? As forças que estão agindo nessa borracha no momento que ela tá parada aqui em cima da minha apostila são a força peso, que tá puxando ela aqui para baixo, né? Todos os objetos que têm massa têm força peso que age sobre eles. Então, tem a força peso que puxa ela aqui para baixo. E como ela está aqui encostada em cima da superfície, comprimindo a superfície, surge uma força de reação da superfície para cima, que é a força normal, tá? Nesse caso, a força peso e a força normal são iguais, por isso que a borracha está parada aqui em equilíbrio, tá? Ela não se move, né, nem para cima nem para baixo, porque as forças que agem nela na direção vertical se anulam e ela se mantém em equilíbrio. Mas agora, se eu começar a inclinar esse plano aqui, ó, o que vai acontecer? Então, no plano inclinado, nós já estudamos aqui, ó, que tem a força peso que está puxando a borracha aqui para baixo, tá? Só que no plano inclinado, a força peso se divide em duas componentes. Então, uma componente aqui, ó, fica nesse sentido, que é a componente normal, que a gente chama de peso normal, que é o PN, e a função dele é anular a força normal, que é a reação da superfície que continua existindo aqui, tá? Agora, a reação da superfície, ela não tá mais aqui na direção do peso. Como a superfície inclinou, a força normal está aqui, ó, saindo inclinada também, tá? Então, uma parte desse peso aqui serve para anular a força normal. Só que surge uma outra parte do peso, uma outra componente do peso aqui, que é o peso tangencial. O peso tangencial, ele fica aqui, ó, e o objetivo dele é puxar o objeto para baixo, fazer com que o objeto escorregue e deslize, tá? Então, aqui, a normal e o peso normal se anulam, tá? E o peso normal tá puxando a borracha para baixo. Mas se ele tá puxando a borracha para baixo, por que ela não tá escorregando? Tá? Se existe o peso tangencial aqui puxando a borracha para baixo, ela tinha que descer. Se ela não está descendo, é porque tem que ter uma outra força aqui para cima, inclinada, que está anulando o peso tangencial que está puxando a borracha para baixo, tá? E daí as suas forças se anulam, por isso que a borracha aqui permanece em equilíbrio mesmo no plano inclinado. Claro, à medida que eu for aumentando a inclinação, ó, o peso tangencial vai se tornando cada vez maior, até vai chegar um momento, ó, que a borracha começa a se mover, tá? Porque o peso tangencial vence essa outra força que estava segurando e a borracha escorrega, tá? Mas que força será que era essa aqui que estava contrária ao movimento, que estava segurando a borracha para ela não escorregar? É a força de atrito. Tá? Essa força que nós vamos estudar agora, a força de atrito, é uma força que ela surge sempre contrária ao movimento ou contrária à tendência de escorregamento, né? E o objetivo dela, digamos assim, ela é sempre contrária ao movimento, então ela sempre atrapalha o movimento, tá? Essa é a força de atrito que nós vamos estudar agora. Então, vamos para os nossos slides de aula agora para continuar o conteúdo. O atrito desacelera objetos em movimento, pois atua na direção oposta ao movimento do objeto. Ele é produzido quando ocorre a fricção de duas superfícies, inclusive quando objetos se movimentam através do ar ou da água. Superfícies lisas produzem menos atrito do que superfícies irregulares. Dando continuidade à nossa aula, vamos aos slides, tá? Sobre o nosso conteúdo de força de atrito. Então, aqui nós temos uma situação que é parecida com aquela da borracha que eu passei para vocês, tá? Vocês têm um carro num plano inclinado parado ali também, tá? Então, o carro estacionado no plano inclinado, ele se mantém em equilíbrio graças à força de atrito, tá? Uma força de equilíbrio que serve para anular o peso tangencial.
Então, ali do lado, no desenho do carro, eu fiz o desenho das forças que estão agindo no carro, tá? Então, vocês têm ali para baixo o peso normal, que é responsável por anular a força normal, que está ali saindo da superfície como reação. Vocês têm o peso tangencial, que puxa o carro para baixo, né? E a força de atrito ali, que está marcada em vermelho, que está reagindo para cima. Tá? Então, nesse caso, a força de atrito anula o peso tangencial, por isso o carro consegue ficar parado no plano inclinado, assim como o exemplo da borracha que eu acabei de mostrar para vocês, tá? E a força de atrito, gente, então ela é uma grandeza vetorial, tá? Porque ela é força, né? Todas as forças são grandezas vetoriais, significa que ela precisa de módulo, direção e sentido para ser bem representada. Ela vai ser representada por uma flechinha, né? Um vetor. E ela surge sempre quando há deslizamento ou tendência de deslizamento entre um corpo e uma superfície, tá? Do que é a direção dela? É sempre paralela à superfície de contato e no sentido oposto ao deslizamento. Oposto ao deslizamento, tá? Oposto ao movimento ou à tendência de movimento. Ela vai ser representada por FA, de força de atrito, ou FAT, tá? E ela vai ser medida em newtons também, porque a unidade do Sistema Internacional de todos os tipos de força é newton, tá? Agora vamos ver alguns exemplos e aplicações da força de atrito, tá? Então, ali, por exemplo, a primeira imagem que vocês têm, tá? A primeira imagem ali está mostrando o pé de uma pessoa caminhando. Então, quando a gente caminha, a força de reação do solo sobre os nossos pés, que é uma força de atrito, empurra o nosso corpo para frente. Se não existisse atrito entre o nosso pé e o solo, a gente não ia conseguir sair do lugar, tá? Que a gente ia ficar deslizando, o nosso pé ia ficar deslizando como se a gente estivesse no gelo. E a gente não ia conseguir sair do lugar. Então, a força de atrito, nesse caso, ela é benéfica. Se ela não existisse, nós não conseguiríamos caminhar, tá? Agora, ali o exemplo do carro. A força de atrito pode direcionar os corpos para o centro do movimento, porque a tendência dos corpos é se mover sempre em linha reta. Lembram lá? Tem que ter uma força, uma resultante centrípeta, que puxa o objeto para o centro de uma trajetória para ele conseguir fazer curva. E essa força é a força de atrito, tá? Que faz com que os carros, os objetos, consigam realizar movimentos circulares, tá? E o terceiro exemplo ali, a terceira imagem, está mostrando um meteoro, né? Que tá, então, os meteoros, quando eles entram em contato com a superfície, com a atmosfera, em contato com o ar, o atrito, a força de atrito é tão grande que eles pegam fogo, por isso que a gente vê, que a gente diz a estrela cadente, né? A gente vê aquela luminosidade no céu, é por causa que aquela rocha tá pegando fogo, que a temperatura dela aumenta muito devido ao atrito com o ar, tá? Ali a gente chama de força de arrasto, no caso dos objetos que estão se movendo dentro de um fluido, de um gás ou de um líquido, tá? Existem muitos outros exemplos, né? Exemplos assim do dia a dia que surge força de atrito. Em alguns casos ela é benéfica, né? Em outros casos não. Até os próprios automóveis, né? A gente tem que ter as engrenagens que se movem, o pistão que se move para o carro se mover. Tem que ter óleo para lubrificar tudo, porque senão aumenta demais o atrito, pode aumentar a temperatura, né? Pode danificar o carro. Então, nesse caso, o atrito não é benéfico, né? Os carros de Fórmula 1, quando eles são para fazer a aerodinâmica deles, eles são feitos testes, né? Para o atrito ser o menor possível para o carro se tornar mais veloz. Os nadadores, na natação, eles utilizam toucas, a maioria deles depilam o corpo todo, né? Para eles conseguirem velocidades mais rápidas, conseguirem nadar em menores tempos, porque nesse caso o atrito do cabelo, do pelo do corpo com a água diminui a velocidade deles, né? Então, são várias situações que envolvem força de atrito, tá? No dia a dia da gente. Agora, a classificação do atrito. Então, o atrito existem dois tipos, atrito estático e atrito cinético, tá? O atrito estático é a força que age nos corpos que estão em repouso, mas na iminência de entrar em movimento. Então, por exemplo, aquela hora que a borracha estava parada em cima da minha apostila, mas ela estava na tendência de escorregar. Ela ainda não estava escorregando, ela estava em repouso, mas ela estava na tendência de escorregar, na iminência de iniciar um movimento. Então, a força que estava segurando ali era a força de atrito estático,
tá? Já a partir do momento que o corpo entra em movimento, aí o atrito se torna atrito cinético, tá? Então, é a força que age nos corpos que estão em movimento efetivo. Então, atrito estático, corpos que estão parados na iminência de escorregar. E atrito cinético, força que age nos corpos que estão em movimento efetivo mesmo, tá? E qual que vem a ser a diferença, né? Além disso, do movimento e do repouso entre eles? Então, vamos ver aqui a determinação do atrito estático, tá? Então, aqui a gente tem uma caixa, tá? Que está sendo arrastada sobre uma superfície por uma força e tem a força de atrito contrária ali, tá vendo? Então, a caixa está se movendo na direção da flechinha vermelha para frente e surgiu uma força de atrito cinético para trás, que é a flechinha verde. A força de atrito, gente, ela depende de duas coisas, de dois fatores, tá? Das características dos materiais que estão em contato. Então, depende do que o objeto é feito e do que a superfície que ele está em contato é feita, tá? Tem superfícies que são mais lisas, então o atrito vai ser menor. Tem superfícies que são mais ásperas, então o atrito vai ser maior. Tá? Então, depende disso, das superfícies que estão em contato e depende também do peso do objeto, tá? Não necessariamente o peso, depende da força normal, tá? Que a força de normal é essa força de contato entre o objeto e a superfície. Então, a fórmula para nós calcularmos força de atrito é μ vezes N. O μ é uma letra do alfabeto grego, que é aquele, parece uma letra U, né? Mas na verdade é a letra μ. E esse μ é o coeficiente de atrito. É esse valor que vai dizer se o contato entre essas superfícies, se a superfície é muito áspera ou não. Quanto maior o valor do μ, mais áspera é a superfície, maior vai ser a força de atrito. Tá? Então, se eu fosse comparar, digamos, um calçado que tem um solado de borracha andando numa calçada de concreto e esse mesmo calçado de borracha andando num piso, tá? Num porcelanato, digamos. A força de atrito, o coeficiente de atrito vai ser muito maior lá na calçada de concreto, porque ela é mais áspera, tá? Então, esse μ é o coeficiente de atrito, que vai falar a respeito da natureza da superfície. E o N é o valor da força normal, né? Que a gente já aprendeu a calcular, que é a força de contato. Então, multiplicando esses dois valores, a gente descobre qual é a força de atrito que está agindo no corpo, tá? Aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês, mas só por curiosidade, né? Para vocês verem ali que existem alguns valores tabelados, mas existe uma grande variação do valor do coeficiente de atrito, porque depende da superfície do objeto, né? Depende do material que o objeto é feito e da que a superfície que ele está em contato é feito também. Então, ali vocês têm, ó, metal deslizando sobre metal, o coeficiente de atrito varia entre 0,1 e 0,45. Metal deslizando sobre madeira varia entre 0,15 e 0,45. Metal deslizando sobre pedra, 0,25 a 0,55. Então, já está aumentando, né, o valor. Metal deslizando sobre o couro, ó, já é menos do que a pedra, 0,20 a 0,40. E borracha deslizando sobre concreto, né? Então, 0,45 a 0,70. Então, já é um valor bem mais alto, porque a superfície é mais áspera, tá? Esses valores de coeficiente de atrito, vocês não precisam se preocupar em decorar. Não tem como vocês decorarem, né? São infinitos materiais que existem, não tem como decorar. Mas, normalmente, ele vai ser dado no exercício ou é o que vocês vão precisar calcular, tá? Agora, o segundo tipo de atrito que nós vimos lá. Então, o atrito cinético é do objeto que está em movimento. Agora, o atrito estático. O atrito estático é daquele objeto que está parado, na iminência de iniciar movimento. Então, olhem a situação ali. A situação a pessoa está observando aquele guarda-roupa e ele está em repouso. Na situação B, a pessoa começa a fazer uma força, mas o guarda-roupa ainda não saiu do lugar. Então, ela está empurrando o guarda-roupa para frente, mas a força de atrito está reagindo para trás ou o guarda-roupa não saiu do lugar. Na situação C, a pessoa começa a empurrar com mais força o guarda-roupa, mas ele ainda está em repouso. Então, a força de atrito, a força que a pessoa fez aumentou, mas a força de atrito aumentou na mesma proporção. O guarda-roupa ainda não saiu do lugar. Na situação D, a pessoa está fazendo mais força ainda, ó. O guarda-roupa está na iminência do movimento. Então, nessa situação, o atrito estático máximo vai agir. Ali ele chegou no valor máximo que ele pode atingir, o atrito estático. Tá? Ele está na iminência de se mover. Na situação E, a pessoa fez um pouquinho mais de força do que na situação D. Aí, o objeto entrou em movimento. Tá? Na situação E e na situação F.
A força de atrito estático, gente, para calcular é exatamente a mesma fórmula, μ vezes N, tá? Só que o que vai mudar é o valor do μ. Existe coeficiente de atrito estático e coeficiente de atrito cinético. O coeficiente de atrito estático é sempre maior que o cinético. Vocês já perceberam que é mais difícil fazer um objeto entrar em movimento do que mantê-lo em movimento depois? Ali na situação do guarda-roupa, por exemplo, quando vocês começam a tentar empurrar um guarda-roupa muito pesado, é difícil de tirar ele do lugar, mas a partir do momento que ele começa a escorregar, se torna mais fácil empurrar. Por quê? Porque o coeficiente de atrito estático é sempre maior que o cinético. Então, você tem que fazer uma força maior para conseguir tirar ele do lugar. Aí, depois que ele entra em movimento, o atrito cinético é menor, então eu preciso fazer menos força para mantê-lo em movimento, tá? Só tomem cuidado que essa fórmula de força de atrito estático é para calcular o valor máximo que o atrito pode chegar, tá? Mas não que é o único valor. O atrito estático, ele é variável, tá? Digamos assim, se eu calculo a força de atrito estático de um objeto, o atrito estático máximo de um objeto, e descubro que ele vale 50 newtons. Tá? Esse é o valor máximo que ele pode assumir. Mas se eu chegar lá e empurrar aquele objeto com uma força de 10 newtons, o atrito vai ser 10, o suficiente para anular a força que eu estou fazendo. Se eu aplico uma força de 20 newtons, o atrito vai ser 20, porque ele vai anular a força que eu estou fazendo. Se eu aplico uma força de 45 newtons, o atrito vai ser 45, porque ele só vai anular a força que eu estou fazendo. Aí, se eu aplico os 50, ele reage com 50, mas aí já é o valor máximo que ele pode atingir. Se eu fizer uma força de 51 newtons, esse objeto vai entrar em movimento. E daí não vai mais ser 50 o valor do atrito, porque daí ele não vai mais ser atrito estático, ele vai virar cinético, porque o objeto está se movendo, e com certeza vai ser um valor menor que 50. E o objeto continua se movendo. Tá? Então, o atrito cinético, ele possui sempre um valor fixo. O estático depende da situação. Ele tem um valor máximo, mas ele pode ter valores menores, dependendo da situação. Tá bom? E agora, só para finalizar aqui, a gente vai falar da resultante centrípeta. Então, eu disse para vocês que para um objeto conseguir fazer curva, é necessário existir a força de atrito, senão o objeto não conseguia, né? E daí ali, então, nesse caso das curvas, a força resultante centrípeta é igual à força de atrito, tá? E daí, lembrando lá que força de resultante centrípeta, a fórmula é mv ao quadrado sobre r. Aí ali, ó, a gente igualou a força de atrito, que é μ vezes n, tá? E daí, substituindo os valores, a gente chega lá numa dedução de uma fórmula para calcular a velocidade máxima que um objeto consegue realizar uma curva. Tá? Então, essa dedução de fórmulas aqui vocês não precisam decorar, digamos assim. Vocês precisam saber só aquela formulazinha final ali, ó, que a velocidade máxima é igual a raiz quadrada de μ vezes r vezes g. Então, essa fórmula é para calcular a velocidade máxima com que um objeto ou um corpo, um móvel, consegue realizar uma curva. Tá? Se ele tiver uma velocidade maior do que essa, ele não consegue realizar a curva, ele vai sair fora da curva por estar muito rápido. Tá? Então, é a raiz quadrada de μ, que é o coeficiente de atrito estático, r, que é o raio da curva, e g, que é a gravidade. Tá? Então, quando eu tiver exercícios falando sobre velocidade máxima de objetos em curvas, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, que ela surgiu a partir da dedução da fórmula da força resultante centrípeta e força de atrito. Tá bom? Então, agora, com essa nossa aula de hoje, com essa explicação, faço anotações no caderno de vocês, né? A diferença de atrito estático e cinético, as fórmulas e tudo mais. E eu gostaria que vocês realizassem os exercícios 1 e 2 da página 38 da apostila, tá? Como tarefa para a aula de hoje. Então, só exercícios 1 e 2 da página 38, mandem foto da atividade lá no grupo para validar nossa aula de hoje, tá bom? Então, se precisarem de alguma coisa, eu tô aqui para tirar dúvidas, tá? E boa aula para vocês, bons estudos!